Povo meu, se vocês estiverem ouvindo o sambinha, nada mais meu tio aqui, botando pagode, lavando carro, moto, enfim, podendo fazer seus prazeres de casa, cuidar da sua casa, do seu quintal. E eu acho que combina muito o pagode com o que nós vamos falar hoje, combina a camisa, combina tudo, né? Pra quem não sabe, ontem teve eleições no Vasco, a gente vai falar disso. Curte, compartilha. Você vascaíno que acompanha o Machão da Gama, o Futebolaço, o Mário Coelho, que acompanha o Fanático Vascaíno, que acompanha o Lucas Pedrosa, que acompanha a galera que acompanha o Zé Comé, a galera do Atenção Vascaínos. Você pode curtir, pode compartilhar esse vídeo porque é muito importante. Na verdade não é nada de sério, mas animador e, claro, tem um pouquinho de importante falar. Não é tão sério, mas é importante falar, né? Então eu vou pegar o ônus, o bônus, os exemplos bons, os exemplos ruins, para tratar do assunto do momento no noticiário vascaíno. Pedrinho, esse mesmo ex-meia do Vasco de 97 a 2000, com passagens por Palmeiras, jogou na seleção brasileira, encerrou a carreira naquele triste rebaixamento do Vasco em 2008. Até 2-3 meses atrás era comentarista da Globo e do Sport TV. Enfim, Pedrinho é o novo presidente do Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo. E me deixa muito feliz, não só pelo Pedrinho, mas pela Sempre Vasco. A Sempre Vasco, que tinha um candidato, o Júlio Brandt, que saiu porque há um convite de uma outra chapa, que era Um Só Vasco. Só que aí o Júlio Brandt chegou lá e pensou, cara, Pedrinho me apoiou 3 vezes. E eu sei que eu fui convidado pelo Um Só Vasco, mas ele me apoiou 3 vezes, eu não posso competir com quem me apoiou 3 vezes. Ele deu apoio ao Júlio Brandt, ao Pedrinho, na verdade. Júlio Brandt dá apoio ao ex-meia vascaíno e ganha do Levenciano, ganha de uma figura polêmica, a figura que conturbou a eleição passada do Vasco com a questão do dia 6 de novembro, uma liminar às 8 da noite para fazer uma eleição que estava marcada para o dia 14 e de forma híbrida, de uma forma híbrida, ou pelo menos híbrida, mas também virtual também, por conta da pandemia. Um cara que no dia 7, no dia 6 consegue essa liminar, derruba a eleição do dia 4 e tenta em 7 de novembro de 2020 fazer a sua eleição, consegue, aglomera todo mundo no meio de uma pandemia, conta votos sem ninguém da Assembleia Geral presente, sem nenhum representante de chapa presente, e tenta derrubar a eleição do dia 14 feita pela Assembleia Geral do Vasco, pelo Mussa. Nenhum candidato da Assembleia Geral, pelo menos do Vasco, não sei de outro clube, nenhum candidato pode fazer, convocar uma eleição sozinho. Tem que ser a Assembleia Geral, pelo menos no Vasco. E o Levin tentou atrapalhar e tudo, o Levin vem esse ano de novo, mas ele perde agora de forma honesta, sem nenhum tipo de problema. Pedrinho vence com apoio, como eu falei, do Júlio Brandt, mas do Pedrinho, do Edmundo, de todos os vascaínos. Eu creio que, por exemplo, até mesmo o Romário, que hoje é presidente do América, tenha gostado do Pedrinho como presidente, da chapa que compõe o Edmundo, o Felipe, enfim. E agora a gente tem que olhar as vantagens. Vantagem que é um ídolo. A vantagem que é um cara que entende futebol, que saca muito de futebol, que foi comentarista, que estudou para ser técnico de futebol, treinador, e é muito inteligente. E tem pessoas como o Júlio Brandt que pode ajudar, provavelmente como a família do Antônio Soares Calçados ou do Arthur Senna, que era grande vascaíno, poder estar perto,
ali ajudando o Pedrinho, algumas pessoas ligadas aos Salgados que são inteligentes, como o Osório, né? Apesar de no âmbito desportivo o Salgado não ter feito uma grande gestão, essa que é a verdade. Vasco foi rebaixado, não foi com ele tentou subir, não conseguiu subir, teve que subir ano passado para estar aí esse ano. Luta o Vasco ainda para não cair, mas acho que o Vasco tem categoria, assim como outros clubes grandes, tem potencial para não cair. Encara o Lanterna América hoje. Salgado fez uma gestão muito triste para quem foi um cara que estava junto com Calçada, com Arthur Sendas, emprestando dinheiro na época daquele Vasco de 97, 2000, com a National Bank, com a Arce, com a Capa. Mas o Salgado fez duas coisas legais. Pagou uma parte da dívida, pagou cerca de 100 milhões e pouco, 100 e poucos milhões, e vendeu o Vasco para a 777, que a gente torce que a 777 Partners consiga fazer o seu trabalho grande aqui no Vasco, que é o maior clube que o grupo do Joshua Andy tem. E agora com a ajuda do Pedrinho, agora com a ajuda de um ex-atleta, de um jogador, ex-jogador, comentarista que via futebol de fora, estudava muito para saber como é o futebol moderno hoje, poder passar para o treinador do Vasco ali, mesmo que, só uma dica, eu sei que quem contrata são os americanos, eu sei que quem vai trazer o diretor executivo são os americanos, mas, por favor, ajuda. Tem a ideia do Rodrigo Caetano voltar para o Vasco, parece que é vascaíno. Tem a união entre Pedrinho, presidente da Crefisa, o marido da Lila Pereira, para ajudar no potencial construtivo do Vasco. E quem sabe para ajudar no futebol do Vasco também, com patrocínio Master. Tem um dono que é vascaíno. Não é só a Lila Pereira, então tudo que a Lila Pereira, só o Palmeiras. Lila Pereira parece não mandar em nada na Crefisa e na FAM, completamente assim, mas tem uma parte de responsabilidade e vai ter desculpa se um dia der errado qualquer projeto dentro da instituição, tanto de ensino quanto financeiro, quanto o banco, a financeira, né, de empréstimos. Mas o marido da Lila Pereira disse que vai ajudar o Pedrinho na questão de São Januário. Então vai ter reforma de São Januário, vai ter muito provavelmente Ramon Dias ano que vem como treinador do Vasco para montar um novo time do Vasco, com todo respeito aos reforços que vieram desse elenco, mas vai ter que se remontar e muito provavelmente alguns vão embora e outros vão vir para as laterais, para ser um 10 mais jovem do que o Paier, um centroavante mais jovem que o Verrete, né? Disputar ali com o Léo, com o Maicon, com o Manu Capasso, questão da zaga, fazer o Medel jogar de volante, enfim. Muita coisa muda pro ano que vem. E agora muda com a ajuda do Pedrinho, da Sempre Vasco. Muito importante, muito bacana, muito legal. Como eu falei, já teve história do Rodrigo Caetano poder vir assumir o Vasco, porque parece que o Rodrigo Caetano, né? Como é que eu posso dizer? Tem o seu contrato se encerrando no Atlético Mineiro, parece que não vai renovar. Então eu torço para que venha o Rodrigo Caetano, se viesse o Edu Gaspar, se viesse algum diretor de futebol bom para ajudar o Vasco a mudar no futebol, seria muito legal. Essa aí já é a parte da SAF, mas se o Pedrinho puder indicar, se é sempre o Vasco, puder indicar, será muito grato. E agora só agradecer. Agradecer porque eu, como vascaíno, eu também estou nesses 23 anos de tristeza, sofrimento. Vi vice de Copa do Brasil, vi só um título de Copa do Brasil, vi rebaixamento, vi bem os 3-1 do Jean 2004, vi como eu falei, o vice da Copa do Brasil para o Flamengo, vi muita coisa, vi as eleições do Campelo entrou erradamente, que o Leve tentou tumultuar, então eu fiquei muito triste nos últimos tempos, só que agora eu, como vascaíno, criador de conteúdo, estudante de jornalismo, jornalista, se como o Ricardo Perrone fala que é São Paulino, mas tem uma mulher vascaína, como o Lédio fala que é vascaíno, eu também estou muito feliz. Lédio Carmona, que é vascaíno, assim como eles estão felizes, eu estou muito mais feliz ainda.
com o Vasco podendo ter a chance de retornar à sua grandeza nacional, sul-americana, mundial, poder a chance de quando eu poder viajar para Israel um dia, para a Itália, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a França, para a Espanha, para a Macedônia, para a África do Sul, para a Argentina. Opa, tu torce pro Vasco, tu é vascaíno? Além de eu ser brasileiro, que todo mundo gosta de brasileiro, um povo muito receptivo, quando a gente abraça o mundo. Pô, tu é vascaíno, pô, o Vasco mudou, voltou àquela grandeza e tal, de ganhar do River Plate, de ganhar uma Mercosul, de disputar Intercontinental, de ganhar como década de 50, Sul-Americano, década de 40, é muito importante para nós vascaínos isso. Então, meus parabéns, Pedrinho, estou muito feliz por você, pelo Edmundo, pelo Felipe, e que o Vasco possa voltar a ser o Vasco, como o Galvão Bueno fala, tantas glórias, tantas histórias. Foi o mestre Galvão que criou essa frase, eu tenho que me levantar. Parabéns, Pedrinho, faça um bom trabalho, parabéns ao Vasco, e que a união entre Vasco Associativo e Vasco SAF, assim como qualquer outro clube do Brasil, venha a ser para somar no futebol do Vasco, no clube, que tem outros esportes também, e no esporte brasileiro. Fui.